Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui com mais um vídeo, amém? Então vamos começar com perguntas. Uma das primeiras perguntas que eu recebi, eu botei perguntas lá na rede vizinha pra o que vocês querem saber, né? E depois a gente vai terminar com uma palavra abençoada, amém? A primeira pergunta foi: como é ter Cristo? Ter Cristo é algo incrível. É sentir a presença de Deus todos os dias. Renunciar é algo que é difícil, mas é incrível. Porque tu sabe que tu não tá sozinho, principalmente em meio às guerras. Então, ter Cristo e estar em Cristo é muito bom. Então, eu acredito assim que quando a gente está em Cristo, é lindo de ver, porque Deus ele está nos sustentando, principalmente nas batalhas e até mesmo nos dias de alegria, Deus está conosco. Então, ter Cristo é a melhor coisa e foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida. Amém? Então vamos para a segunda pergunta, que é: como foi o início da caminhada? Eu quero basear em duas coisas aqui, resumindo as coisas. O primeiro, amor, e também renúncia. O primeiro amor é onde que tu encontra Jesus e é onde que tu fica tão empolgado porque tu começa a descobrir que as coisas de Deus são mais profundas e começa a se aprofundar mais e mais e mais, começa a descobrir mais o amor de Deus. E depois temos a renúncia, que é onde que você tem que renunciar ao pecado, renunciar à iniquidade para descobrir essas coisas de Deus, para descobrir o amor de Deus, as coisas mais profundas que Deus tem a nos oferecer. Vamos para a terceira pergunta, então. O que dizer para quem acha que o meu coração é a Arca de Noé para entrar qualquer animal? Vai te converter, né? E a gente tem que saber o nosso valor, escolher uma pessoa de Deus. E como, né, a pessoa perguntou, o nosso coração não é uma arca de Noé para entrar qualquer animal. A gente tem que saber o nosso valor. Escolher uma pessoa que ora, escolher uma pessoa que busca. Então, a gente não tem que deixar qualquer animal entrar, como diz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é: vai te converter, vai ler uma Bíblia, vai orar, vai buscar de Deus e depois pensa nisso. Amém? Vamos para a quarta pergunta. Fala um pouco sobre o Jovem de Elite. Olha, eu vou resumir em uma palavra: família. O Jovem de Elite, pra mim, é uma família. Eu tenho muito amor, principalmente pro nosso líder Marcelo. Um beijo pro Marcelo, nosso líder de jovens. Eu tenho muito carinho por essa família, porque foi aí onde que eu me senti acolhida. Foi aí que eu comecei a vir na igreja, foi aí que eu comecei a saber mais de Deus. Então, pra mim, o Jovem de Elite é uma família. Amém? Vamos pra quinta pergunta. Mas essa daqui nem é uma pergunta, mas sim uma verdade. Que é: quando você abre a Bíblia em um capítulo aleatório e finge ler, porque não achou o certo? Então, gente, isso aqui é um conselho pra quem recém está vindo na igreja, que é: quando você não achar o capítulo certo ou o versículo certo, finge que tá lendo, tá? Só pra não passar vergonha mesmo. Então, isso aí aconteceu muito comigo. Quando eu vinha na igreja, eu não sabia nem o que era versículo. E aí o pastor falava pra igreja: abra no versículo tal e tal. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu só abri a Bíblia e fingi que eu tava lendo. Mas eu digo que fala com uma pessoa que dá do lado, que ela vai te instruir, né? Ela vai te instruir aonde que é o capítulo e o versículo certo. Vamos para a próxima pergunta, então. Dá um spoiler do próximo evento, por favor. Então, isso daqui, como é que eu vou dizer para vocês? Isso aqui não é comigo, é com o nosso líder de jovem, Marcelo, que tá, né, organizando esse evento. E vai ser um evento muito abençoado, que é baseado em intimidade. Então, vai ser um evento, assim, onde que Deus vai agir. E o que eu só posso falar, né, que eu acredito que eu só posso falar, é que é baseado em reconciliação. Amém? Então é isso. Vamos então para a próxima pergunta, que é: como você foi para a igreja que hoje você tá? Então, eu era já de outro ministério. Na verdade, me criei quando era pequena em outro ministério. Só que somente eu não tinha noção do que eram as coisas de Deus. Então, apesar do tempo, eu fui me desviando, porque eu não tinha um alicerce espiritual. E eu me desviei. E foi aí onde que tive ansiedade, depressão. Foi aí onde que a minha vida começou a virar de cabeça pra baixo. E aí foi algo muito complicado na minha vida, né? Que até mesmo eu trocava a noite pelo dia, porque pra mim não tinha mais sentido. E aí é onde que eu clamei a Deus pra que, se fosse da vontade dele, que me tirasse a vida, porque pra mim não tinha mais sentido. Também foi na vez que o meu pai tava no leito. E foi aí que eu acordei, que eu precisava de Deus e que eu precisava voltar e conhecer a Deus verdadeiramente. Amém?
E hoje eu tô aqui, né? Essa família Verdade e Vida abençoada que Deus me deu. Que eu sou muito amada aqui, que eu sou acolhida aqui, que eu fui acolhida, na verdade. Então eu tenho muito que agradecer a minha liderança, o Bispo Emerson e a Bispa Aline. Amém? Vamos para a próxima pergunta, então. Quando a serpente rasteja em nossa direção, o que fazemos com ela? Botamos fogo. Amém? Então, quando a serpente rasteja na nossa direção, a gente bota fogo nela, porque serpente tem medo de fogo. Fogo nele! Vamos então para a próxima pergunta. Como você conheceu Jesus? Eu posso te dizer que eu conheci Jesus quando eu estava sentada na sala, aonde que eu senti uma vontade de conhecer a Deus. E foi aí que eu senti um fôlego de vida vindo para mim e voltando a querer saber mais de Deus. E foi aí que eu comecei a vir na igreja, foi aí que eu chamei meu líder de jovens pra conversar, né? Pra saber onde que era o local da igreja. E foi aí que eu comecei a vir na igreja e eu comecei a me apaixonar pelas coisas de Deus. Porque eu vi que as coisas de Deus eram incríveis e que Deus tinha algo melhor pra mim. Amém? Vamos então pra última pergunta, que é... Pessoas na igreja me magoaram e eu saí da igreja, mas sinto falta de Jesus. O que eu faço? Então, pessoas na igreja me magoaram. E o que eu devo fazer agora, porque eu sinto falta de Jesus? A gente não tem que olhar para as pessoas. A gente tem que olhar para Jesus. Se o seu foco for as pessoas, se o seu foco for baseado, o irmão não me cumprimentou, o irmão virou a cara para mim, você nunca vai estar alicerçado em Jesus. Você nunca vai olhar para Jesus, buscar mais de Deus e começar o alicerce. Que eu achei uma pergunta importante, porque muitas vezes as pessoas se magoam e saem da presença de Deus por causa, às vezes, das pessoas. Eu gosto de dizer que a igreja, ela é perfeita, a igreja de Jesus. Mas nós, que somos também a igreja de Cristo, a gente não é perfeito. E a gente faz que isso se torne a igreja imperfeita, porque nós estamos habitando na igreja. Amém? E eu queria trazer essa palavrinha, que é uma palavrinha rápido. Vamos então ao livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui a gente vê que no versículo 51, onde que ele fala que Deus fez esquecer daquilo tudo que ocorreu, e principalmente daqueles problemas que, né, até mesmo de inveja dos seus irmãos, que os seus irmãos invejavam ele por ele ter um sonho, fez esquecer da aflição que ele passou lá atrás. Deus fez esquecer na terra onde que parecia a derrota para ele, Deus transformou em vitória para ele. E no 52 fala: Deus transformou na terra da minha aflição um lugar de prosperidade. E o que a gente pode dizer? Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade tem várias áreas que a gente pode dizer que existe a prosperidade. Mas uma das coisas que eu tenho o José como exemplo é que ele não deixou que o cenário mudasse ele, mas ele mudou o cenário. Isso aí a gente pode dizer que são homens de fé. E o que a fé faz com a gente? Quando nós temos a fé, a gente não deixa o cenário nos mudar, mas nós mudamos o cenário. Um dos exemplos também que nós temos é Daniel na cova dos leões, aonde que o rei decretou um decreto de 30 dias que não pudesse adorar nenhum deus. E foi aí que ele abriu as suas janelas da casa dele e orou. Ele orava 3 vezes ao dia. E o que a gente pode ver sobre isso? Não deixe o cenário influenciar você. Mas o que a gente pode dizer? O que influenciar? Influenciar muitas vezes até mesmo a nossa oração, o nosso buscar com Deus. Então, eu digo, não deixe até mesmo as pessoas influenciarem você, influenciarem a sua vida com Deus. Essa pregação eu peguei pra minha vida, aonde que eu tava tendo um processo, uma batalha espiritual, aonde que eu tava desanimada. E foi aí que Deus me deu essa pregação e me mostrou que não era pra mim deixar o cenário me influenciar, mas eu influenciar o cenário. José mesmo, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi dado como escravo pelos seus irmãos.
Ele podia muito bem ter desistido de tudo, ele podia muito bem ter achado, Deus me abandonou e aqui se encerra a minha história. Mas não, ele sabia que por trás disso haveria um propósito na sua vida. E foi aí que, através da vida dele, o povo do Egito não morreu de fome, mas sim, ele soube administrar ali no povo do Egito. Muitas vezes vem lutas na nossa vida. E muitas vezes nós vamos para outro lugar que às vezes parece loucura. Nós estamos num lugar e Deus nos manda para outro. Mas é através da nossa vida que pessoas podem ser salvas. Através da nossa vida, pessoas podem ser curadas. Através da nossa vida, a gente pode ser um instrumento de Deus para que pessoas sejam salvas, restauradas. Então não deixe o cenário influenciar você, mas mude o cenário. Isso é, homens de fé, homens que tiveram fé e não desistiram. Então talvez ele se perguntou, até mesmo na prisão onde ele estava, Deus talvez poderia ter me deixado, mas ele não deixou que isso atingisse a fé dele. Daniel não deixou que isso atingisse a vida de oração que ele tinha com Deus. Então, não deixa que o cenário na sua vida atinja a vida de oração que você tem com Deus. Não deixa que o cenário na sua vida atinja os sonhos que você tem apresentado a Deus, os projetos que você tem apresentado a Deus. Não deixa que isso influencie, mas muda o cenário. Deus nos coloca muitas vezes num cenário onde parece estar destruído, até mesmo no trabalho, na escola, aonde que a gente fica assim, Deus, não tem vida aqui, o que eu tô fazendo aqui? Deus te colocou lá para mudar o cenário. Então não olhe para as pessoas, não olhe para os julgamentos, mas olhe para Jesus, porque através da tua vida pessoas serão salvas, pessoas serão curadas. Amém? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Amém? Deus abençoe.